Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rirdes, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Paz e bem a todos. A alegria de celebrarmos a Eucaristia, tendo no meio de nós o nosso seráfico Pai São Francisco, as suas relíquias que estão peregrinando na nossa capital, exatamente nestes dias que nos preparam para a sua festa das chagas, depois para a festa anual do nosso seráfico Pai São Francisco. A família franciscana se alegra. Ela é composta dos frades menores, há mais do que 80 anos, trabalhando aqui na missão do Oeste 1, o Mato Grosso do Sul. Frades menores capuchinhos. Eu, no meu ministério de bispo, como frade conventual, mas antes de tudo, a Ordem Franciscana Secular. Eu quero saudar aqui presentes Maria José, que é a vice-ministra nacional, o Gentil, o nosso ministro regional, também ministros locais das duas comunidades, o Augusto, da comunidade Santa Fátima, e Nadir, da comunidade Santa Isabel da Hungria, da Turinge. O Evangelho de hoje, podemos dizer diretamente, o próprio Senhor, a palavra de Deus, que ressoa neste mês de setembro de modo especial no Brasil, o mês da Bíblia. Por isso nossos corações estão mais atentos à sua palavra. Então, o Senhor nos convida hoje a viver as coisas do alto, a aspirar às coisas celestes. Podemos perguntar o que significa isso. Que mudança, que esforço provoca em nossa vida e na nossa sociedade? A resposta encontramos na vida, no testemunho de Francisco de Assis. Há 800 anos, por isso estas relíquias estão peregrinando, porque nós, família franciscana, estamos comemorando 800 anos do carisma franciscano, mais do que uma década desde o seu chamado
desde a sua missão. Nós vamos terminar esta peregrinação no ano 2021, enquanto celebra-se exatamente 800 anos da vida, da regra nova que ele propôs exatamente para os seculares. Homens e mulheres que vivem no mundo e seguem Jesus Cristo nas pegadas de Francisco. Melhor exemplo é o nosso Papa Francisco. Porque ele escolheu este nome por causa de Francisco de Assis. O seu ministério petrino, a alegria do Evangelho, Amoris Laetitia, e o mais importante para nós, Laudato Si, a exortação que nos convida a olhar o mundo, tudo que nos cerca. O Papa disse, o cuidado da casa comum. Neste ano, de modo especial, celebra-se 800 anos do encontro de Francisco de Assis com o sultão Melek el-Kamel. Francisco foi ao encontro do sultão durante a Quinta Cruzada, mas foi com o Evangelho no coração. Ele se encontrou com este homem. Desde então, os frades estão presentes na terra de Jesus. Mesmo que todas estas partes estavam dominadas, podemos dizer, ocupadas por muçulmanos, o encontro, o diálogo fez com que Francisco recebeu a permissão. O Papa Francisco repete este gesto. Neste ano, 3 vezes, Papa Francisco foi ao encontro do sultão. Foi ao Emirados Árabes, ao Egito, mandou o seu representante, e aos Marrocos. Porque ele nos mostra na pessoa de Francisco que é possível, pelo diálogo, pela abertura, construir a paz. Mas, de modo especial, São Francisco convida a olhar as coisas do alto. A sua vocação começa exatamente com o encontro com Cristo crucificado na igreja de São Damião. Francisco reconstrói a minha igreja. Aí ele começa a reconstruir a igreja de São Damião, São Pedro de las Pinas, Santa Maria dos Anjos. Aí ele percebe que é muito mais. Ele tem que reconstruir a igreja viva. E assim como conseguiu no século XIII, já são 800 anos que os frades, os irmãos e irmãs de Francisco de Assis estão continuando esta missão pelo mundo. Inclusive aqui no Brasil, desde a primeira missa. Há tantas missões iniciadas. Queremos, de modo especial, pedir a sua intercessão pela paz no mundo, para que o mundo entenda a importância da fraternidade, do perdão e do cuidado da casa comum. Francisco encontra em natureza um motivo de louvar a Deus. Louvado sejas, meu Senhor, por todas as suas criaturas, com o irmão Sol, irmã Lua, irmã Mãe Terra. Por fim, ele louva a Deus até pela morte corporal, nossa irmã morte corporal. Então, a palavra de Deus de hoje nos convida exatamente a almejar, desejar as coisas do alto. E o Evangelho nos lembra hoje, bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Francisco, aquele jovem que, ouvindo a proposta de Jesus, se colocou fielmente para seguir os seus passos. Deixou tudo. A sua alegria, a sua felicidade se espalha pelo mundo, imitando, tá? E colocando nossos pés. Eu me lembro como hoje, no início da minha
vida religiosa, pela minha profissão religiosa, na nossa capela havia um painel em alfresco, onde eram visíveis passos ou pegadas de Jesus Cristo marcadas com suas chagas, seus estigmas, e ao lado passos de alguém que se colocava para o seguir e tentava colocar os seus pés exatamente nas pegadas de Cristo. E quando isto acontece, finalmente, as pegadas se unem, se torna única marca e aparece a cruz. Francisco contempla este mistério de Deus exatamente no Cristo humano, Cristo próximo no meio de nós. O seu nascimento, sua encarnação no meio de nós. Por isso, no Grécio, deixa-nos um exemplo concreto como celebrar, como louvar a Deus neste mistério. Depois, a cruz. Daqui a uns dias, dia 17 de setembro, iremos celebrar a festa da chaga de São Francisco. Inclusive, convido hoje para a celebração na igreja de Nossa Senhora de Fátima, onde vamos despedir-nos das relíquias. Francisco abraça a cruz. Para ele, cruz realmente é a única sabedoria deste mundo. E por fim, a Eucaristia. A presença de Cristo real no seu corpo e sangue. Ele que nos ensinou esta bela oração. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, aqui em todas as igrejas que são no mundo. E vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com toda a